Olá a todos, aqui é Alexandre, seu professor online, com mais uma dica muito importante, no qual vai facilitar como você fazer perguntas em inglês, que é uma das grandes dificuldades das pessoas quando começam a aprender o idioma inglês. E depois desse vídeo você vai mudar radicalmente o jeito que você vê o inglês, você vai ver que não é tão difícil. Muito pelo contrário, a estrutura do inglês é muito fácil, é muito mais fácil do que você imaginava. E antes de começar, eu queria pedir para você dar um joinha. Imagina que o botãozinho do like é aquele plástico bolha que você estoura, então aperta ele para dar uma força para mim. Muito obrigado. E como eu disse, uma das grandes dificuldades dos alunos é na hora de fazer pergunta, mesmo porque para a gente é muito fácil, a gente só muda a entonação, mas no inglês ele muda a estrutura, então no inglês ele deixa bem claro que é uma pergunta logo no começo. Eu sempre achei isso uma falha no português, principalmente quando a gente está lendo. Quem nunca leu uma pergunta na afirmativa? Principalmente quando são perguntas longas, que a gente começa a ler na afirmativa, depois a gente vê o ponto de interrogação no final, aí tenta consertar e fica aquela entonação só no final. Joãozinho e sua família viajaram para os Estados Unidos no passado? Eu já li várias perguntas na afirmativa e se isso já aconteceu com você, então dá um joinha de tamo junto. Na língua espanhola eles colocam um ponto de interrogação invertido no começo da frase, mesmo para o leitor saber que é uma pergunta e dar a entonação correta. Eu acho que a gente devia adotar isso no português. Se você concorda ou não, deixa um comentário logo abaixo. E no idioma inglês eles também deixam claro que é uma pergunta logo no começo. Se for um verbo auxiliar ou modal, que é um desses aqui, é só você fazer aquela inversãozinha, que nem o verbo to be. Caso contrário, se for qualquer um dos outros milhões de verbos que nós temos, é só você usar o do ou o does, se for o presente, ou o did do passado. Mas não se preocupa que eu vou mostrar uns exemplos aqui para ficar mais claro e vocês entenderem melhor. Ha! Thank you! Então lembrando, se for um dos verbos auxiliares ou modais, vamos chamar eles de verbos especiais. Então se for um desses verbos especiais, é só você fazer a inversão, caso contrário, do, does no presente ou did no passado. Tudo bem? Vamos começar então. You eat chocolate every day. Então, nesse caso, o verbo é eat. Então, não é nenhum desses verbos auxiliares. Então, é só você usar o do. Ficaria, do you eat chocolate every day? She will travel next year. Então, nesse caso aqui, nós temos o will, que você pode ver que está nessa lista. Então, é só você inverter. Will she travel next year? He washed the car yesterday. Então, nesse caso, você pode perceber que não tem nenhum desses verbos e o verbo está no passado. Então, é só você adicionar o did, que ficaria Did he wash the car yesterday? E quando você usa o did, o verbo volta para o presente. Mesmo porque uma das funções do did é mostrar que o verbo está no passado. Então, não faz sentido você colocar o did, que está falando que o verbo está no passado, e você colocar o verbo no passado. É como se você usasse o passado duas vezes. Então, sempre quando tem o did, o verbo vai estar no presente. She was sick. Então, nesse caso aqui, nós temos o verbo to be, isso aqui no passado, está nessa listinha, então é só você inverter. Então, ficaria, was she sick? They can help you. Você pode perceber que tem dois verbos, mas o primeiro é o verbo auxiliar, é o can, que está nessa listinha, então é só inverter e ficaria, can they help you? You think he is crazy. Então, nesse caso aqui, nós temos duas perguntas, you think, e a segunda, he is crazy. Lembrando que sempre conta o primeiro verbo. Então, o primeiro verbo seria think, não está nenhuma dessa lista, então é só você usar o do. Do you think he's crazy? He is crazy. Então, nesse caso, é só uma pergunta e o primeiro verbo seria o is. Is é um verbo auxiliar, está aqui na listinha, então é só inverter. Então, uma pergunta ficaria, is he crazy? She saw the movie yesterday. E aqui nós temos um verbo irregular, que só é o passado do verbo see. Então, nesse caso, é passado, não está nessa listinha, então é só você usar o did. Did she see the movie yesterday? E lembrando, novamente, que se você usar o did, o verbo volta para o presente. E a última, he lives in New York. Então, live não é nenhum desses verbos e está na terceira pessoa. E lembrando que quando for he, she, it, você não usa o do, você usa o does. Então, ficaria, does he live in New York? Bom, espero que essas dicas tenham sido úteis para vocês. Obrigado por ter assistido até o final e até o próximo vídeo.